Graças e paz, vamos lá. Terceira unidade de Angelologia, Doutrina dos Anjos. Na terceira unidade a gente vai iniciar agora uma submatéria, né, que é a Doutrina Original de Lúcifer. Mas essa matéria, dentro da teologia, ela tem um subtítulo chamado Satanologia, o estudo sobre Satanás. Que a gente vai aprender que Lúcifer nunca foi nome, tá? Lúcifer é uma posição, tá? Portador de luz. Então hoje vamos estudar, tá, nessa terceira unidade, tudo sobre esse ser que já esteve em uma posição privilegiada no céu. Ele era o vice-regente, né, nos céus. A gente vai ver que ele era um querubim ungido, porém, por causa do orgulho, caiu. Então hoje vamos estudar sobre esse ser chamado Satanás. A Bíblia nos relata o estado original de Lúcifer, né? A Bíblia nos relata em alguns detalhes o estado original de Lúcifer, antes de sua queda. Um ser exaltado e cheio de formosura. Em Isaías 14, ele é chamado de a estrela da manhã. Até onde se sabe, podemos inferir das Escrituras, possuía tanta autoridade que só era considerado menor do que o próprio Deus. Então, a gente vai ver que era um ser exaltado, tá? A ponto de ter acesso ao trono, porque nós vamos ver que ele andava sobre as pedras afogueadas, como está descrito em Ezequiel 28. Nós sabemos que as pedras afogueadas são as pedras que estão em torno do altar. E elas são tão sagradas, né, que o próprio serafim, que é um anjo mais próximo de Deus, porque ele é um anjo diretamente da adoração, é ele que fica em volta de Deus louvando, né, e entoando louvor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, ou seja, em hebraico fugiu, Kadosh, 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 Elohim Tsebaiot. Às vezes falha. Então, a gente vai ver que esse anjo está ligado diretamente à adoração, e a palavra serafim significa coberto por fogo, coberto de fogo. E nós vamos ver que esse anjo, ainda nesse estado, ele não pôde pegar as pedras afogueadas, a brasa viva do altar. Ele teve que pegar com uma tenaz. E é interessante que ele toca nos lábios de Isaías, conforme está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Perdão, correria faz isso. Então nós vamos ver que era um ser exaltado, porém, por causa do orgulho, caiu. É interessante, né? Porque Ezequiel 28 e Isaías 14 são dois capítulos de livros distintos, mas que traça mais ou menos a personalidade e mostra a pessoa de Satanás antes da queda. E mostra o motivo da sua queda também, né? Quando a gente lê Ezequiel 28, a gente fica impressionado como é que um ser tão exaltado colocou no seu coração um orgulho tão bobo, né, de querer ser como Deus. Como é que uma criatura deseja ser como o Criador? Nós aprendemos muito com tudo isso, porque, na verdade, em todo tempo, é o que Satanás tenta fazer diretamente com a humanidade. Fazer com que a humanidade acredite que nós somos como Deus, que nós somos semelhantes, que nós temos todo o poder, para que dentro de nós a semente da soberba venha a florescer. Eu quero dizer que só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E essa honra ele não divide com ninguém. Amém? É interessante que quando entramos aqui na página 49, a origem de Satanás, né?
A visão popular de um diabo com chifres, pés de cabra e de aspecto grotesco, tem sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com a Bíblia, Satanás era originalmente Lúcifer, que se traduz literalmente como o portador da luz, o mais belo dos anjos do céu. Então, eu até entendo quando alguns vão falar que ele perdeu a formosura, porque em Ezequiel 28 realmente fala que ele perdeu a formosura, tá bom? Mas essa história de chifre, pé de cabra, tridente, isso é mitologia babilônica, mitologia persa, mitologia assíria, tá? Que depois foi se propagando essa imagem de um ser grotesco. Só que a Bíblia nunca falou isso. E muito pelo contrário. Na hora que ele quer se transformar, que ele quer se passar por um anjo de luz. Ou seja, algo atraente, algo atrativo. E não algo que causará medo, causará pavor. Ele quer ser cada dia mais atrativo, porque ele trabalha por indução e convencimento. Então, como é que ele vai induzir e convencer com uma figura tão grotesca como essa descrita? Chifre, pé de bode, não faz sentido, né? Então, essa figura mitológica que associar a Satanás é puro paganismo, tá? E não tem base bíblica para esse tipo de figura, tá bom? Ainda aqui na página 49, note como seu frustrado orgulho e ambição ainda o consomem a ponto de desejar ser adorado. Como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 9, né? Se te prostrares e me adorares, e olha para quem ele vai propor isso, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, a vontade de ser adorado de Satanás, ela não acabou com a queda. Muito pelo contrário. Esse intuito ele tem até os dias de hoje. Ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, e é interessante que muitos fazem isso, né? Exaltam, glorificam aquele que não é digno de ser glorificado e ser exaltado. É compreensível, porque a ignorância do ser humano ele faz com que as pessoas pratiquem coisas que se entristece o nosso coração, imagina o coração de Deus, né? É bem pesado. Nunca se cresceu tanto seitas satânicas como nos dias atuais. Nós vamos ver que em São Paulo tem a sede da igreja satanista, em que o tapete, né, chamado de capacho, colocado na frente da igreja, tem o nome Jesus, e cada um tem que passar e limpar os seus pés no nome. É interessante que tem um dia específico que a imagem de Jesus é colocada lá dentro para ser cuspida. A simbologia satânica está em toda parte, a cruz virada de cabeça para baixo. É uma degradação espiritual muito grande, né? É interessante que em troca de quê? Daquilo que é perecível, daquilo que o tempo corrói e acaba. As pessoas perderam muito a preocupação de o porvir. E o porvir daquele que crê em Deus sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas para essas pessoas imediatistas que só pensam no dia de hoje e acham que o dia de amanhã vai ser assim como o de hoje, infelizmente será um dia de grande sofrimento dessas pessoas, porque o juízo está próximo. Se o juízo está próximo, o dia da glória está mais ainda. Então nós devemos atentar em, primeiramente, nos santificar e, segundo, em trazer boas novas para essas pessoas, para que elas venham ao caminho da luz, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o converte. Então, a conversão do ímpio está muito ligada às ferramentas de Deus. E nós, eu e você, somos uma dessas ferramentas. Nós somos usados pelo Espírito Santo para levar as boas novas. E o poder do convencimento não vai ser nosso, vai ser do Espírito Santo. Mas nós somos os canais das boas novas, né? A Bíblia vai dizer que os anjos queriam ter assumido essa grande missão. Mas foi dada a nós. Então temos que cumprir, né? Na página 50, vamos falar do caráter, né? As qualificações do caráter de Satanás são demonstradas a partir dos seguintes títulos e nomes pelos quais são chamados. Ele é chamado Satanás. Satanás, traduzido de forma literal, ou seja, a tradução literalmente, é adversário. A palavra Satanás significa adversário. Satanás, o nosso adversário, eu não coloco ele como adversário direto de Deus, porque para você se tornar adversário de alguém, você tem que estar pelo menos no mesmo nível. Ele não está. Ele é adversário da humanidade, né? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então ele não pode ser um adversário direto de Deus. Ele é adversário direto da igreja. Ele é adversário direto do povo de Deus. Ele é adversário direto dos escolhidos, não diretamente de Deus, tá? Quem coloca Satanás como adversário de Deus, coloca ele praticamente no mesmo patamar. Para ser o adversário, ele teria que estar pelo menos no mesmo nível. E não tem como. Então, eu fico muito preocupado com muitas pessoas que superestimam Satanás. Não devemos subestimar, como muitos falam, Satanás está na sola dos meus pés, sendo pisado todos os dias. Não é bem assim, tá? Ele é astuto, sagaz, está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então não devemos menosprezar e muito menos subestimar. Mas também não podemos superestimar, colocar ele como um ser semelhante a Deus, ao ponto que pode ser adversário, mesmo patamar. Não, tá? Porém, ele é combatido, né, por Deus, e ele é adversário do povo de Deus, tá bom? Deus usa os seus para paralisar as astutas ciladas do diabo, né? É interessante que os planos de Satanás, do nosso adversário, eles são bem astutos, né? Vamos olhar para o tempo de Jesus. Ele intentou no coração de Herodes um plano maligno de matar todas as crianças até 2 anos. E foi executado esse plano. É interessante que houveram 2 sobreviventes desse plano. Um deles é o meu Senhor, seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é o segundo? E se eu fizer essa pergunta hoje para você? Quem é o segundo? Vocês vão me dar essa resposta depois, tá? Não vou falar agora. Vou dar só uma dica. O nome dele mudou. Ele virou um apóstolo, tá? E esse apóstolo, inicialmente, ele recebeu, quando foi trocado o nome, ele passou a ser chamado de Bartolomeu. Então, fica essa pergunta. Quem foi esse que sobreviveu a essa astuta cilada do diabo do tempo de Herodes? Amém? Depois você me fala. Continuando aqui. Então, hoje em dia, qual é a maior malícia de Satanás? É destruir a igreja. Como é que ele faz? Ele tenta destruir a igreja. Falsos profetas, falsas doutrinas, dissensões, mentira, porfias. Tudo isso que ele tenta implantar na igreja, mas aí é que está. Ele pode até tentar, mas quem vai dar essa legalidade para ele crescer, para ele crescer, somos nós. É interessante que
quando nós vemos essas intenções de Satanás no nosso meio, se faz necessário nós agirmos. O que não pode acontecer é a igreja do século XXI entrar numa normalidade das coisas satânicas. Ou seja, achar que a fofoca é natural. Não tem em todo lugar. As dissensões, as porfias, né? Ah, não, é uma falsa doutrina? Não, é a maneira que ele interpreta. Cuidado, gente. Cuidado, porque Satanás não está brincando de ser Satanás, mas tem muito crente brincando de ser crente. Então vamos ter muito cuidado. Uma outra denominação dada a ele, né, é de diabo. Né? Nós já ouvimos várias vezes que Satanás é chamado de diabo. Diabo significa caluniador, aquele que traz calúnia. A gente vai ver que ele fez isso de forma, ele sempre faz isso de forma cotidiana. Ele fez isso no Éden. Ele falou que Deus era o quê? Mentiroso e enganador. Né? Ele vai dizer, olha aquele que ele vai dizer aqui. Gênesis 3, do 2 ao 5. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, Deus é mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E serão, olha só, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus é egoísta. Que Deus quer um privilégio somente para ele. Então, isso é uma calúnia. Né? É uma forma de caluniar Deus. Ele continua fazendo isso? Continua. O povo de Deus faz isso? Faz. Como? Quando começa o questionamento do isso não tem nada a ver. Está na palavra, é doutrina de Deus, só que na interpretação de muitos, mas isso não tem nada a ver, o tempo mudou. Não, isso aí, não, isso valia para aquela época, para agora não vale. Entenda uma coisa, as leis morais de Deus, elas se estabelecem até o fim dos tempos. Tá? Quando a gente fala no decálogo, os 10 mandamentos, toda ela prevalece até o fim dos tempos. Então, as leis morais de Deus, elas não são adaptáveis. Tá bom? Elas são alicerces para a nossa vida. Mas Luiz, está lá a questão do sábado no decálogo. Sim, e Jesus explicou. O sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, você vai fazer o seu sábado. O que é você fazer o seu sábado? Vai ter um dia que é de Deus. Você vai tirar para a obra dele. Você vai tirar para descanso das coisas seculares, materiais, e vai voltar esse dia diretamente para Deus. A maioria dos evangélicos escolheram esse dia como domingo. Luiz, mas poxa, por que tirou do sábado para o domingo? Tem uma explicação bem simples. Por que domingo? Porque foi o dia que o meu Senhor, o seu Senhor, ele ressurgiu dos mortos. Que ele venceu a morte e voltou no dia de domingo. Por isso, muitos tiram o dia de domingo como o seu sábado. Ponto. Simples assim. Bom? Ele também é chamado de tentador. Mas aí, vamos lá, gente. Quando a gente fala em tentador, tem uma questão que eu tenho que mostrar para vocês aqui. Porque quando a gente fala em tentar, tem uma diferença entre tentar e provar. Tá bom? É interessante porque muitas pessoas confundem tentar com provar. Vou te explicar. O que é tentar
e o que é provar. Tentar, tá? Você se sentir tentado é você se sentir induzido a cometer um erro. Isso é tentação. Provado é você se sujeitar a aflições, a obstáculos para passar adiante. Viu a diferença? Provado, tentado. Tentado, conduzido e induzido a errar. Provado, um momento de experiência diante de testes de obstáculos, privações, sofrimentos, para serem ultrapassados. Ou seja, Deus te prova para te aprovar. Essa é a grande diferença em ser tentado e provado. A própria Bíblia vai dizer, aqui em Tiago 1,13, que diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Está aqui, ó, Tiago 1,13. Como é que Deus vai tentar? Não tem como. Ele prova. E a diferença eu já expliquei entre tentar e provar, né? Ele também é chamado de príncipe e Deus desse mundo. Deus com letra minúscula, tá? Esses adjetivos sugerem a influência satânica sobre a sociedade organizada que se coloca à parte da influência da vontade de Deus. Ou seja, não se submete ao senhorio de Cristo. É interessante porque quando a gente fala isso, a gente tem que entender o seguinte. Satanás, ele tem um reino, né? E por que eu falo reino? Porque existe uma organização meio desorganizada, mas é uma organização hierárquica, em que cada um tem a sua função também. Então, é interessante porque ele acaba sendo o príncipe deles, né? O senhorio deles, a quem se submete às ordens dele. E quando fala deste mundo, Deus deste mundo, é porque aqueles que são conduzidos por ele não adoram a Deus, né? Adora as coisas do mundo, as coisas carnais e as suas obras carnais. Então, a estes tem ele como príncipe e Deus deste mundo, tá? Ele recebe realmente esse título. Infelizmente, ele não é majestade, graças a Deus, mas infelizmente existem pessoas que dão essa legalidade e essa autoridade para ele. Bom? Na página 53, vamos falar esferas e suas atividades malignas. Entenda uma coisa, o diabo ele não busca atacar somente aos ímpios. Não faz nem sentido, né, gente? Para que ele vai atacar aquele que já está no caminho para a perdição? Então, quem se torna alvo? Aqueles que estão no caminho de Deus. Então, vamos já começar a entender. Satanás não está preocupado com o ímpio. O ímpio já faz a sua vontade. Ele está preocupado em desviar você, que está na presença do Senhor. Segundo alguns teólogos, Satanás está interessado em nossa ruína, porque principalmente aborrece a imagem de Deus em nós, né? Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Ele odeia a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu Jesus, e abomina o gozo eterno, para o qual estamos destinados. Porque ele mesmo o perdeu para sempre. Ele tem ódio e inveja de nós, raça humana, por diversas razões. Apesar de sua fúria rugidora, pois é comparado a um leão que ruge, como está escrito em Tiago, né? Tiago 4,7, ele tem poder, porém, limitado. Não pode nos tocar, afligir ou matar, nem se aproximar do crente sem a permissão expressa de Deus. Então, por isso que eu falo que a gente tem que parar com essa história de querer superestimar Satanás. Tem crente, gente, que fala assim, não fala baixo. Senão Satanás ouve e ele atrapalha os planos. não fala Satanás, não fala esse nome. Não fala esse nome. Quando você fala esse nome, ele se aproxima de você. Gente, Satanás é um ser que ele é um... Como é que eu posso dizer? A palavra
para oportunista. Ele é um ser oportunista. Ele espera uma oportunidade. Não havendo oportunidade, não dando legalidade, entenda uma coisa. Ele é um ser frustrado. A todo tempo ele se frustra com esse povo que tem morada no céu. Ele se frustra o tempo todo. E se pergunta, como pode? Quantas tentativas? O que eu preciso fazer para desviar esse homem, essa mulher de Deus? Glória a Deus por isso. Você tem confundido o inferno. E eu creio que você vai frustrar ainda mais ainda ele, em nome de Jesus. Tá? Origem e causa da sua queda. Vamos lá. A origem e a causa da queda, nós sabemos que foi o orgulho, né? Mas a origem de Satanás, como eu falei para vocês, essa questão ela vai estar muito enraizada em Isaías 14, né? A partir do versículo 12 ali, em Ezequiel 28, que são os capítulos e versículos dos livros que mais esclarecem a origem e o motivo da queda de Satanás. Satanás era um ser perfeito, desde do dia que foi criado. Ele era um ser bom, mas o orgulho entrou nele. O livre-arbítrio ele faz com que você tenha uma escolha, quando você ainda não é um ser espiritual. Mas calma aí, Luiz. Como assim um ser espiritual? Estamos falando de um ser celestial. Um ser celestial dotado de livre-arbítrio. Ele poderia escolher. Diferente da humanidade, ele não tem a oportunidade de se arrepender. Esse escape, essa válvula de escape, Deus deu somente para a humanidade. Tá bom? A capacidade de se arrepender só o homem tem. Quando um anjo ele peca, ou seja, ele erra o alvo, ele cai, segue-se o juízo. Ele não tem o poder de arrependimento. Isso só foi dado à humanidade. Tá? Isso explica muita coisa. Então, é um ser que a origem de sua queda veio do orgulho. Ele quis ser como Deus. Um ser perfeito em todas as suas formas. Formosura, conduta. Vai dizer que ele era tão sábio, mais sábio do que Daniel. E olha que Daniel era tido como um grande sábio. Vai dizer que ele era o mais belo, que ele era comparado com uma estrela da manhã, o filho da alva, ou seja, o filho da luz. Os pífaros, os instrumentos musicais saíram dele. Sua formosura, toda a sua cobertura era de pedras preciosas. Um ser realmente notável. E ainda dentro de si havia uma unção de adoração que fazia com que ele caminhasse sobre as pedras afogueadas. Gente, ele era um ser esplêndido. Porém, devido a todas essas qualidades, ele achou que por essas qualidades ele era digno de ser adorado, de ser exaltado e de ser glorificado. Então ele resolve dizer em Isaías 14, versículo 12, e subirei ao céu, acima das estrelas, e porei o meu trono, ou seja, se achando rei, acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o motivo da queda. Se a gente parar para analisar isso, como Satanás tem tentado muitos. Será que por alguma vez Satanás colocou no teu ouvido assim, se você estivesse no lugar daquele pastor, você seria melhor que ele? Você, se estivesse lá naquele altar, você estava dirigindo melhor esse culto. Essa pregação que esse pastor está falando aí, se fosse você falaria bem melhor. Corra disso. Repreenda isso. Em nome de Jesus. Se você ouviu isso, entenda, você está dando uma legalidade que ele está agora tão pertinho de você, que está começando a te orientar para a perdição.
volta às primeiras obras. Veja onde você caiu. Se põe de pé. Olhe para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, e faça conforme a vontade de Deus na nossa vida. Satanás, ele veio com 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Para finalizar, eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre anjos caídos, demônios e anjos em prisão perpétua. Na verdade, é chamado de cadeias eternas, né? Mas também pode ser considerado prisão perpétua. Qual a diferença? Vamos lá. A diferença é que o anjo caído, ele é corpóreo, ou seja, ele tem um corpo. E o demônio, ele não tem. Ele precisa de um corpo para ter paz. Ele precisa entrar num corpo para ter paz. A palavra de Deus vai dizer que quando ele não está dentro de um corpo, ele anda por lugares áridos, locais de sofrimento, buscando, né, uma habitação para ter paz, para ele se sentir bem. Porque fora de um corpo humano, ele tem sofrimento. E aí, por causa disso, houve diversas conjecturas, colocando que, na verdade, é o seguinte: anjos caídos são os anjos que caíram, e os demônios são pessoas que morreram sem salvação e agora viraram demônio. Vamos parar um pouco com isso, porque Jesus, ele vai deixar isso bem claro em Lucas 16, que depois que segue-se a morte, né, há aqueles que vão para um lado que não tem tormento e há outros que têm tormento. E esses que têm tormento, Jesus deixa bem claro que eles não têm comunicação com os que estão vivos. Então, essa teoria já caiu por terra em nome de Jesus. Mas, Luiz, então como é que funciona isso? Por que uns têm e outros não têm? A gente tem que entender que a classe angelical, ela sempre teve uma hierarquia. Então, dentro da hierarquia, na hora da queda, né, vários tipos de anjos caíram. Anjos de grandes posições celestiais e de posições mais rasas. Bom, esses de posições mais rasas se tornaram demônios. Bom, porque quando eles foram destituídos, houve perda de poder. Claro que houve. Aqueles que já tinham pouco poder nas ordens celestiais, quando na queda, piorou mais ainda a situação deles, e eles se tornaram incorpóreos. Eles precisam de um corpo para poder ter paz, né? E há aqueles que já tinham muito poder, então houve uma perda, continuou com poder, e esses têm corpos celestes, eles têm corpos metafísicos, né? Eles são corpóreos. Eles vivem em outras regiões, as regiões celestiais, né? As potestades, os principados. E esses outros, os demônios, eles vivem na terra, né? Eles fazem a função que é dada por esses outros anjos caídos, que assumem a função de líderes deles. A gente vai entrar melhor nesse assunto em demonologia, isso é só uma explicação. Tá bom, já entendi isso, Luiz. E esses anjos que estão em cárcere, né? Eles estão em cárcere perpétuo, ou cárcere eterno. Quem são eles? Há algumas linhas de raciocínio também, porém, a mais forte é que esses anjos, como está descrito lá em Pedro, são os néfilins, aqueles anjos, né, que no período pré-diluviano eles pecaram contra Deus, desejando as mulheres, filhas dos homens, e com isso, né, eles
se relacionaram, tiveram relações com essas mulheres, e dessas mulheres nasceram os homens de grande força, grande poder e grande fama. Isso é uma linha teológica, porque existe uma outra linha teológica que vai dizer que esses homens de grande poder e grande fama, e esses filhos de Deus que observaram as mulheres, eram da geração de Sete. Tá? Então, só estou explicando para você que a origem desses mais discutida e mais aceita é que esses anjos em cárcere, em prisões, eles são do período pré-diluviano. Eles só saem de lá diretamente para o juízo. Então, essa é a diferença entre anjo caído, demônio e anjos em cárcere, anjo caído em cárcere eterno. Tá bom? Então, finalizamos aqui a terceira unidade, e a quarta unidade vamos falar de demonologia. Então, até daqui a pouco vamos finalizar nessa quarta unidade essa apostila maravilhosa de doutrina dos anjos, angelologia. Amém?